Fala pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai falar do Iridium, IRDM-11, e a gente vai falar também, né, do pedido aí de recuperação judicial da controladora da Starbucks e da Subway no Brasil, que é a South Rock, né? Então bora lá, bora falar um pouquinho sobre isso, né, que Starbucks, franquia do Brasil, perdeu licença de marca de 3 de outubro, para quem não sabe, né, tá na carteira do Iridium, né? E que ele vem, né? Nessa sexta-feira, 13 de outubro de 2023, a sede de Starbucks Corp em Seattle, nos Estados Unidos, enviou um documento à operadora da marca no Brasil que foi determinante para o pedido de recuperação judicial da empresa brasileira. Quem não sabe, recuperação judicial é um mecanismo jurídico que a gente tem aqui no Brasil para, entre aspas, evitar que a empresa entre em falência aí de fato. Né? Aí, entrando em falência, aí é muito pior, né? Em termos de empregos, em termos dos credores e tudo mais. Né? A fritaria mais famosa do mundo entregou naquela data o Notice of Termination of License Agreement, ou notificação de rescisão de acordo de licenciamento em português, ou seja, ela perdeu a licença sem receber os royalties de uso da marca. No Brasil, a multinacional anunciava a rescisão de contrato que permite à South Rock Capital explorar a marca Starbucks no Brasil. O fim do acordo tinha efeito imediato. Não apenas isso, a justiça negou o pedido de recuperação judicial da controladora da Starbucks, né? O juiz Leonardo Fernandes dos Santos, da primeira vara de falências em São Paulo, pediu a perícia prévia sobre a documentação apresentada pela empresa South Rock Capital. Ele fala, né? A Justiça de São Paulo negou nesta quarta-feira, dia 1º, o pedido de recuperação judicial da South Rock Capital, empresa que comanda as operações Starbucks, do Yatali e do Subway no Brasil. Né? Em sua decisão, o juiz Leonardo Fernandes dos Santos, primeira vara de falência de São Paulo, pediu uma perícia prévia sobre a documentação apresentada pela companhia. Determina a realização da constatação da real situação de funcionamento da empresa, bem como de perícia prévia sobre a documentação apresentada pela requerente, de modo a se constatar sua correspondência com os livros fiscais e comerciais. Né? Seja ali, ele está querendo ali uma diligência a mais, né, antes de fazer a sua decisão, que não quer dizer, né, que isso aí não vai poder mudar ao longo do tempo. Espero, inclusive, que mude, né? Assim, são empresas muito importantes, tem emprego envolvido. O pessoal às vezes fica criticando, né? Ah, mas Starbucks não dá para tirar foto. Gente, mas tem emprego envolvido. Subway, mesma coisa, por aí vai, né? A gente quer sempre que essas empresas melhorem. Mas, claro, se chegou aqui nesse vídeo até agora, tá aqui, né? Não foi embora ainda, já deixa o seu like, né? Se inscreve no canal também. E entra no grupo do Telegram, tá aqui gratuito, vou deixar no link aqui embaixo também. E claro, se você puder apoiar o canal também, vou ser muito grato, beleza? Bora agora pro Iridium. A gente vê que uma liquidez média diária, show de bola, né? 4,5 milhões, é um fundo muito famoso, patrimônio líquido de 3,2 bi. O preço-valor patrimonial bem descontado de 0,9. Último rendimento de 0,8 e o dividend yield aí de 2,98%. A cota bem amassada, uma rentabilidade negativa, né? Quando a gente vem para o relatório gerencial dele, a gente vê que de fato, né, ele tem Starbucks na carteira dele, a gente vai ver ali o tamanho disso, né, da exposição dele. Mas de cara eu já falo que ele é um fundo muito diversificado, ele teve esses problemas sim, em termos de alocação de fundos, mas em termos dos CRIs dele, ele é bem diversificado. Bora lá. O rendimento distribuído referente a mês de setembro foi de 0,8, valor equivalente a uma remuneração bruta de imposto de renda de 111,11% do CDI, ok? Né? No mês de setembro ainda foi observado o efeito da deflação dos ativos. Sim, né? Nos fundos de CRI como um todo indexados à inflação. A carteira de CRIs no fundo consiste de 126 ativos, cuja correção monetária está vinculada a índices de preço. Dessa forma, é possível deduzir que a janela de correção monetária mais punitiva para os rendimentos do fundo pode ter passado. É importante notar que o fundo ainda detém um saldo de correção monetária acumulado de alguns ativos, totalizando cerca de 12 milhões de reais, que pode ajudar a atenuar o impacto de uma inflação mais baixa nos rendimentos futuros. Né? Como a continuação desse fluxo financeiro é ainda incerto para o futuro próximo, foi decidido por hora, e até que esses casos tenham uma maior previsibilidade quanto às suas respectivas entradas financeiras, por conservadorismo, também reter esse valor. Né? Que ele fala aqui que, além da política de retenção de rendimentos divulgada em maio, a gestão informa, referente a setembro, o fundo recebeu uma quantia aí de R$ 500 mil, fruto de pagamento de juros, e aí eles vão reter esse valor aí, né? Um valor pequeno aí em comparação com o fundo. Eles falam que é a rentabilidade em relação, o que a gente chama de gross up, né? Quando você faz uma régua em relação a ativos que têm imposto de renda e ativos que não têm imposto de renda. Você faz um gross up, aqueles ativos que não têm imposto de renda, eles dão aquela turbinada para cima, né? Desempenho no mercado secundário não é bom, né? Você vê que desde outubro do ano passado,
Até setembro desse ano aqui a cota vem sofrendo bastante, né? Lembrando que esse fundo aqui já foi negociado a valores muito altos, por isso que a gente sempre bate na tecla aqui, todo vídeo que vocês me vêm falando aqui, eu falo quanto que preço é importante, né? Não tem nem jeito. A gente vê aqui a carteira do fundo, né? Como eu disse, é uma carteira bem diversificada, falem o que quiser, né? Mas a carteira de CRIs dele é bem diversificada. Ele tem problemas, como eu já disse, né? Enfim, a gente vai até falar daqui, mas é uma carteira diversificada em relação ao papel, né? Então eles veem que o Starbucks aqui é 0,46%, o Starbucks também, né? O Starbucks 2 e 1 é 0,41% e 0,46%. Não aqui chegando nem a 1% do patrimônio, né? É uma boa notícia aí para os cotistas em tempos tão turbulentos para o Iridium, né? Com uma taxa alta, né? CDI mais 5,5, CDI mais 5,5. Então é um fundo aí bem diversificado nesse sentido, que com problemas, né? Como eu disse antes, quando a gente vê aqui, por exemplo, nessa carteira do fundo, isso aqui tem machucado demais, na minha opinião, a cota do fundo, né? Que é essas posições que ele entrou. Quando tava tudo bem, tudo ótimo, né? Todo mundo amava o Iridium, mas quando começou a dar problema, né? Você vê que são fundos, de fato, que ele tem na carteira dele, né? São fundos, ó, tem o Torch também, enfim. São fundos que, né, estão com muito problema, né? Então, assim, a gente vê que uma das grandes motivações desse fundo ter sido ali, um dos que acabou chamando muita atenção foi também sua maior fraqueza nesse sentido, né? Inclusive, o B fez um estudo lá no grupo de membros sobre se esse fundo está barato ou não, né? Distribuição aqui, a maior parte são CRIs mesmo, né? E por indexador IPCA, show de bola essa parte de IPCA, né? Porque GPM, enfim, não acho interessante, os próprios gestores, muitos deles que a gente conversa, né? Eles falam que não faz muito sentido ter, né? Temos de movimentação do mês, aqui eles colocam, né, um volume financeiro aqui de compra até relevante, 10 milhões, compra também 10 milhões, com taxas aqui de CDI mais 5% e IPCA mais 7,9%, né? Esses indexadores ao CDI, eles, nesse momento, né, muito interessantes. Lembrando que o Copom acabou de diminuir um pouco mais a taxa Selic, mas ainda está super alta ainda, né? Está 12,22, 25%, perdão, acima de dois dígitos, né? O Brasil tem taxa de juros muito altas, não tem nem o que falar em relação a isso, mais alguns problemas, né? Segue aqui as operações que estão inadimplentes. O único lado positivo é que, de fato, né, é um percentual pequeno, mas ainda assim, né, lá, a gente tem Gramado Parques, famoso Gramado Parques, né? Dando problema aí, com mais ou menos 1% do PL, Belwiki, Forcasa aqui, né? E aí tem aqui, ou carência ou inadimplência, né? Então vamos ver ali, né? Como que essas operações vão continuar. O lado bom desse fundo aqui, que ele não prejudicou tantos cotistas como o Hectare, o Deva, Tord, enfim, é que ele é muito diversificado, né? Por isso que eu sempre bato a tecla. Esses fundos que investem em ativos muito arrojados, é muito interessante que eles sejam bem diversificados, porque quando dá problema, e diversificado real, tá? Né, assim, às vezes o fundo tem um tanto de coisa do mesmo emissor ou do mesmo grupo, aí dá problema, como esses que eu acabei de falar, né? Mas esse foi um fundo aqui que, comparativamente com esses outros que eu falei, né, não deu tanto problema assim para os cotistas, apesar de ter sangrado, né? Quem pagou preços muito altos lá atrás, com certeza, né, aprendeu uma lição, infelizmente, né? Assim, que preço importa, e não faz sentido. Em relação aqui aos benchmarks, né? A gente viu lá em cima que, pelo menos esse mês, né, pegando o Gross Up, 111% CDI é uma rentabilidade, na minha opinião, que não é todo mundo que consegue, né? Assim, a gente sabe que o CDI é muito difícil de bater no Brasil, ainda mais em tempos de desafio, como os fundos de renda têm enfrentado, né? Especialmente ali os fundos de tijolo, os fundos de papel estão mais resistentes, mais resilientes, como a gente sabe, mas não é todo mundo que consegue uma rentabilidade acima do CDI, né? Então, esse aqui é um ponto positivo, né? Mas em relação aos pontos de atenção, é que isso a gente já sabe, né? Os FIIs, igual tem o Starbucks, né? Com esse problema aí, mas vamos ver, né, como é que isso vai se desenrolar. A gente vai ter que, de fato, esperar a justiça, né? Analisar os documentos enviados lá pela South Rock, né? Enfim, até para a gente ver se essa recuperação judicial vai desenrolar ou não. Muito provavelmente vai, mas a gente não sabe, né? Não tem como. Justiça a gente não tem como prever, beleza? Mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo.
Deixe seu like aqui e também, né, se você quiser algum outro vídeo, algum outro fundo também, deixa aqui também que a gente vai olhar. Até mais. Abração. Tchau, tchau.